O Dedo do Fato entra no seu segundo bloco, conversando com o professor Odair, nós discutindo aqui sobre a independência do Brasil. Professor, a gente sabe que a independência do Brasil ela custou caro, ela houve um processo de negociação e, inclusive, a Inglaterra tinha interesses políticos na matéria-prima, na madeira, inclusive assumiu alguns compromissos financeiros. Quais foram esses fatores que nós hoje respondemos com essa negociação da independência do nosso país? Bom, Madruga, veja, a independência do Brasil não acontece em 7 de setembro de 1822. Há historiadores que dizem que foi em 1808. A independência do Brasil é consumada em 7 de setembro de 1822. Aquilo que nós discutíamos antes. Quando a família real portuguesa se transfere para o Brasil, em 1808, o que nós temos, na verdade, é a transformação do Brasil, e especialmente do Rio de Janeiro, que a partir de março de 1808 se torna a sede da coroa portuguesa, na capital do Império Português. E o que é o Império Português nesse momento, se não um dos maiores impérios do mundo? Portugal, nesse instante, no início do século XIX, tem concessões na África, na Ásia, na Oceania. O Império Português é de proporções consideráveis. Diplomatas do mundo inteiro, representantes de estados do mundo inteiro, a todo momento deliberam com o imperador. Inclusive a Inglaterra trabalhou todo para não entrar em atrito com Portugal, mas ao mesmo tempo custeou toda a dívida que o Brasil tinha com Portugal. A política das alianças. Veja, a primeira atitude do Dom João, que ainda não é Dom João VI, ele só seria coroado Dom João VI em 1816, depois da morte da mãe dele, a Dona Maria I. Ele vem para cá como príncipe regente, não como rei. A rainha é a Dona Maria, que foi declarada incapaz por conta de uma loucura que a atormentou depois da morte do marido e de um dos filhos. A primeira medida do Dom João aqui no Brasil é abrir os portos do Brasil e acabar com o monopólio comercial com o Pacto Colonial. Se nós procurarmos alguns autores bastante recorrentes nesse tema, como o Alfredo Bose, que escreve um livrinho muito interessante, chamado Dialética da Colonização, a gente vai ver que uma colônia, a definição de colônia é a de um pedaço de terra habitado por um determinado grupo de indivíduos, mas um pedaço de terra habitado por um determinado grupo de indivíduos que não tem a si mesmo. Certo. Que não tem a si mesmo, que não pode decidir por si próprio, que é alvo da ação de um Estado outrem. O Brasil foi colônia porque durante todo o período que vai de 1530 até 1822, nós não podemos escolher, a gente não pôde escolher de quem comprar, a gente não pôde escolher de quem vender, a gente não pôde escolher o que fabricar, a gente não pôde escolher que impostos pagar, ou se não escolher, pelo menos ajudar a discutir. Ou seja, na verdade não tínhamos poder de decisão e de escolha nenhuma. Isso caracteriza uma colônia. O que o Dom João faz em 1808, quando chega aqui e abre os portos e diz: a partir de hoje todas as nações amigas de Portugal podem chegar a hora que quiser. Escolher para quem comprar e para quem vender. A partir de hoje os brasileiros podem vender para quem quiserem, comprar de quem quiserem. O que isso significa? Significa o fim do período colonial. E também me parece que nesse momento abre-se também uma possibilidade para se industrializar a matéria-prima que tinha aqui, né? Porque até então nós éramos apenas extrativistas das reservas que aqui tinha. Veja, a medida seguinte do Dom João é uma medida de incentivo à manufatura. A Dona Maria, a mãe dele, no momento em que ela ainda gozava das suas faculdades mentais, ela proibiu completamente manufaturas. O Dom João vem, abre os portos no primeiro instante e no segundo instante incentiva a manufatura. Incentiva a manufatura. Mas veja, em 1815, o que o Dom João faz? Eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal. Nós não somos mais colônia, nós somos Reino Unido. Ou seja, está em posição de igualdade. Igualdade. Todos os habitantes desse território têm os mesmos privilégios do ponto de vista do direito civil que os portugueses de Portugal. Aliás, ele contrariou todo o reino de Portugal fazendo isso, porque na verdade me parece que Portugal não tinha essa intenção. Foi até um ato de rebeldia, talvez pelo seu sentimento de brasileiro já, né? Na verdade não há Portugal nesse momento. Em 1807, em novembro de 1807, as tropas do Napoleão, através do general Junot, invadem Portugal. As tropas do Junot, as tropas francesas dominam Portugal até 1811.
Expulsas as tropas francesas, os ingleses vão governar Portugal. Os ingleses vão governar Portugal até 1820. Em 1821, os ingleses são expulsos. Aí começa uma revolução em Portugal, liderada pela burguesia portuguesa, a Revolução Liberal do Porto. Professor, a história, desde o descobrimento do Brasil, aproximadamente aí 509 anos, estão sendo mal contadas e mal transmitidas nas escolas. Quem era de fato Dom Pedro I? O Dom Pedro é um príncipe educado numa corte absolutista. O Dom Pedro é um príncipe que recebeu uma educação toda ela pensada para uma realidade onde o rei não precisava dar satisfação nenhuma para o povo, para os seus súditos, onde o rei era considerado infalível, onde o rei estava acima das pessoas comuns, logo abaixo de Deus. O Dom Pedro, educado para ser absolutista... Um líder fabricado. Professor, a história diz, tradicional, que o grito de independência foi dado no rio Ipiranga, né? Mas ele não estava lá, Dom Pedro, naquele exato momento que a história tradicional fala, contrariado pela história crítica. Aonde que estava Dom Pedro na sua leitura, no seu entendimento, nos seus estudos? Veja, o Dom Pedro é mulherengo. O Dom Pedro é mulherengo. O Dom Pedro é mulherengo. O Dom Pedro é um jovem mancebo que gosta de festas, é um seresteiro. Esses atributos todos do Dom Pedro foram incorporados por uma historiografia brasileira que, a partir de meados do século XIX, tenta, de uma maneira bastante chauvinista, projetar tudo que é brasileiro em detrimento a tudo que não fosse brasileiro, para, no final das contas, criar, em meio aos leitores de toda a obra que se produzia, uma espécie de orgulho e sentimento de valorização de tudo que era da terra. Sintetizando aí, né, para os nossos telespectadores, a legítima esposa de Dom Pedro ficou nesse ato no Rio de Janeiro, liderando um grupo pela independência, e a história crítica diz que naquele horário Dom Pedro estava na casa da amante dele em São Paulo. Né? Isso que a história crítica tem colocado. Na verdade, a história crítica é aquela história assim mais ou menos imparcial em relação a essas tendências românticas que os nacionalismos promovem. Né? É uma história que sabe manter uma certa distância dessas tendências românticas. O Pedro saiu para uma viagem de pacificação da colônia. Certo. Porque com essa coisa da Revolução do Porto, algumas províncias aderiram à Revolução lá de Portugal. Outras se proclamaram fiéis ao Pedro, que ficou aqui contra a vontade das cortes. Então o Pedro vai fazer uma viagem, ele sai do Rio de Janeiro, ele vai a São Paulo e mais tarde ele vai a Minas, para tentar dialogar com essas províncias. É durante essa viagem que chega de Portugal as últimas cartas dessa ofensiva das cortes portuguesas no sentido de constranger o Pedro a voltar a Portugal. E os termos usados nessas cartas foram termos bastante pesados. A Leopoldina é a regente nesse instante junto com o José Bonifácio. É ela que vai receber as cartas. Ela e o Bonifácio, eles escreverão em conjunto uma carta para o Pedro, que será levada por um mensageiro que, de encontro ao Pedro, vai localizá-lo às margens do Riacho Ipiranga. Né? Essa carta foi decisiva para a independência. Por quê? Porque a Leopoldina e o Bonifácio, eles organizaram nessa carta as coisas de tal maneira a ponto assim de não ser possível para o Pedro não fazer o que ele fez. As coisas foram postas pela Leopoldina e pelo Bonifácio de uma maneira tão inteligente, no sentido de que se descreveu a situação como insustentável. Né? E aí o Pedro proclama a independência às margens do Riacho Ipiranga, de acordo com a tela do Pedro Américo, possivelmente não montado num cavalo branco,
possivelmente não com aqueles dragões, todos eles, com aquela farda passada, não naquele a ferro horário, de roupa, bonitinho. Não naquele horário. Não naquele horário. Talvez nem sóbrio. Não com aquele mocinho, com o carretão de boi do lado, assistindo a cena. Mas com relação à presença do Pedro na cama da Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, veja, são especulações, são versões, essa é uma expressão mais adequada, são versões que caminham paralelas com outras versões da história. É que nem o Adir tem colocado anteriormente, que Dom Pedro I era o playboy de hoje, né? Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida.